E aí eu vou montando. Gente, eu tô olhando e eu não gostei dessa flor aqui. Eu achei que ela não combinou. Eu poderia tirar ela e seria muito difícil eu conseguir reutilizar depois, porque quando a gente tira uma flor, ela já tá com a resina e fica bem ruim de trabalhar com ela depois. Estão vendo? Olha como ela tá. Mas aí eu vou colocar ela aqui desse lado, eu acho que vai combinar mais. Essa foi até mais fácil, tá? Mas tem flor que fica muito molenguinha quando a gente tira da peça e não fica bom. Eu coloquei em cima do furo do caderno. Eu tô tentando ajustar e vai acabar bagunçando a flor, então eu vou deixar em cima do furo e depois eu vou fazer esse furo. Novamente mostro pra vocês como que eu fiz. E agora eu procuro as pequenininhas e vou colocando aqui umas pequenininhas pra compor. Eu deixo sempre as maiores embaixo e aqui em cima umas menorzinhas. Eu peguei um pouquinho da resina que tinha sobrado e misturei um pouquinho com a folha de ouro. Eu vou pegar e vou colocar onde eu acho que precisa de mais folha de ouro. Gosto de fazer assim. Mais de gosto pessoal, não tem uma regra aqui. Que aqui, como eu mencionei, essa é a capa do fundo. Ou seja, tá vendo que aqui é a frente da flor? Essa é a frente da flor. E a gente vai, em vez de pôr assim pra cima, a gente vai pôr pra baixo. Porque a capa do fundo é ao contrário. Então eu venho, ó, e pressiono e empurro aqui pra baixo. Vou dando essas batidinhas com o meu dedo pra poder pressionar a flor, pra ela ficar 100% submersa. Colocar somente onde eu acho que precisa novamente, né, da folha de ouro. Esse aqui, como não vai ter nome, eu vou pondo dourado até nessa parte aqui de cima, sabe? Porque o nome só vai ficar no outro, então eu vou jogando dourado por toda a peça. Pronto, gente, assim fica a nossa peça. Eu vou vir mais uma vez com o maçarico, porque agora eu gerei mais atrito, eu coloquei as flores, né, fui empurrando, coloquei as folhas de ouro. Então eu venho com o maçarico e vou passar bem rápido. Da mesma forma que eu fiz inicialmente, principalmente na parte das flores. Nada de deixar o maçarico empurrado nas flores, gente. Porque senão ele pode acabar machucando, tá? Queimando as flores, queimando o molde. Então, ó. E pronto, dou uma olhada para conferir se tá zero bolhas. Estando zero bolhas, eu já posso encerrar aqui a minha primeira etapa. Se eu ver mais alguma bolha, eu passo o maçarico um pouco mais perto. Pronto. E agora que eu finalizo, eu vou tapar a peça, porque tapando eu vou proteger de cair qualquer pelinho, né, se você tem pet, ou até poeirinha do ar mesmo. Então a gente tapa para essa peça ficar exatamente como tá. Você pode tapar com a vasilha, com o que você quiser. Eu tenho essa bandeja aqui, que já é própria para isso. Eu só venho aqui e tapo. Prontinho. Daqui a 10 horas eu vou voltar, ela já vai estar seca e a gente vai fazer a segunda parte. Pronto, gente, aqui já tá pronta a primeira camada da peça que a gente fez. Eu fiz ontem à tarde, eu tô agora hoje à tarde, já passou 24 horas. Sempre quando você vê que ela já estiver seca ao toque, que você tocar e tá tudo bem, você já pode estar aplicando. Aí eu vou estar colocando o nome da cliente aqui, tem uma linha aqui no meio. Talvez como tá com a capa branca no fundo, vocês não vão ver, mas depois eu vou mostrar que tem uma linha no meio que é normal, porque foi a união do pigmento, né? A resina, ela quando a gente coloca no molde, ela tende a unir. Então quando ela une, forma essa linha de pigmentação, tá bom? Algumas flores, elas estão bem pra fora, estão vendo? Essas daqui ficaram até mais cobertas, mas aqui tá bastante pra fora e as folhinhas de ouro também em alguns lados, lugares. Mas não tem problema porque a gente vai preencher agora com uma segunda camada. Aqui também ficou bastante flor pra fora, olha, nessa primeira capa. Aqui é o que eu costumo fazer, eu gosto de pegar uma tesoura e cortar essas que estão muito pra fora. A espessura do caderno vai ficar super pra fora, não vai tapar. Então aproveito, ó, já corto. Pronto, muitas delas ainda vão ficar pra fora, mas aí a gente pode estar lixando depois, eu vou mostrar a vocês. Agora eu vou aplicar a camada transparente, somente com a resina transparente para poder preencher mais essa parte da flor. Então aqui eu vou fazer de novo essa camada de resina, como a gente já tinha feito 45 gramas, cada página fica faltando 15, né? Como a flor tá muito pra fora, eu vou fazer 20 gramas de resina, tá bom? Eu vou aumentar 5 gramas para cada capa de caderno. Então eu vou precisar de 40 gramas ao todo, né? 20 para cada capa, para poder fazer essa segunda camada. Então vou ligar a minha balança e vou fazer todo aquele processo que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. Dividido por 3, pois são 3 partes, né? 2 de resina e 1 de endurecedor. Então, 40 dividido por 3 é 13,333.
Vou botar esse 13 vezes 2, que é a parte do componente A, que é a resina. Então, é 26,66, né, que eu vou precisar de resina. E 13 e 333 é o que eu vou precisar de endurecedor, tá bom? Que o total vai dar 40. Então, vamos lá. Percebam que não dá pra ver o outro número, né? Então, é 26. A gente não sabe se é 26,2, 26,3, 26,4. Então, não tem problema. Você pode pôr só 26 mesmo. Ele já até aumentou pra 27, mas não tem problema. Às vezes dá esse... E agora faço aquele mesmo processo de mexer. Prontinho, a resina já descansou, já tá livre de bolhas. Transparente, então vamos colocar no molde. Essa parte daqui, gente, ela tá bem pra fora. Então eu vou iniciando colocando por ela. Sempre bem devagar, tá? Palito, empurrando. Pode vir com o seu dedo também, tá? Não tem problema. Fiz a resina, já tá tudo certo. Agora eu passo só o maçarico pra poder tirar as bolhas. E percebam que mesmo assim, as flores, elas ainda ficam pra fora, tá? E não tem problema, porque a gente vai lixar e vai estar melhorando essa parte do acabamento na parte do dome, que eu vou explicar, que é o próximo passo. Não esquece que vocês precisam sempre tapar, tá bom? Tapa sempre a peça, pra fazer com que não caia nenhuma poeirinha. Assim dá pra ver melhor. Ó, todos esses pontinhos aqui são flores pra fora, tá? Eles ficam assim, mas a gente vai lixar e vai deixar a capa bem nivelada. Já essa outra capa aqui, eu observei que ela ficou pra fora somente o fundo, porque aqui cobriu todo, estão vendo? Por que que isso aconteceu? Provavelmente tá desnivelado. A quantidade maior de resina veio pra cá e aqui ficou muito pouca a quantidade de resina que fez com que as flores ficaram pra fora. Até assim vocês conseguem ver que aqui tá mais grosso, tá vendo? E aqui mais fino. Então, para poder nivelar, eu vou colocar agora, ainda no molde, somente um pouquinho de resina desse lado aqui, para conseguir depois fazer o dome com a peça nivelada. Quando eu preencho a mais, ele fica sobrando e acaba tapando todos os furinhos que tem, né, daqui do molde. Então, eu não acho legal, dá até trabalho na hora de fazer dome, eu sempre gosto de preencher exatamente nessa medida aqui. Então, agora eu vou desmoldar. Pronto. Tirei do molde. Sempre sobra esses pedacinhos, gente, de resina, essas sobras, a gente tira com o dedo mesmo, tá? Tudo que der pra tirar com o dedo é bem maleável. Essas sobrinhas, aí você tira. Aí esses daqui que é de flor, tá com a resina, então tá bem duro, não dá pra eu tirar. Então eu venho com a tesoura, ó, e corto. Aqui também. Os que são maiores, que estão por aqui, a gente também pode vir com a tesoura, só que é um pouco mais difícil. Mas aí você tenta. Tá vendo que quase tapou aqui também, esse buraquinho? Eu gosto de usar essa ferramenta aqui, que chama rebarbador. Ela é para poder tirar rebarbas das peças em resina. Essa lâmina aqui dela, que a gente consegue estar raspando as peças. Então, por exemplo, você pode vir aqui, ó, assim. E aí ela sai assim, os resíduos de resina. Eu gosto bastante de usar porque, normalmente, quando a peça sai do molde, ela fica bem áspera. É normal, tá? Então, você passa isso aqui que você vai sentir que ela fica lisinha. Eu gosto de passar ele sempre antes de eu fazer acabamento, porque ele acaba também deixando um pouco a camada meio branca da peça. Então eu sempre gosto de primeiro passar antes de fazer acabamento. Ele para poder furar esses buraquinhos que quase entraram com resina. Como a resina tá maleável ainda, tá molinha, eu consigo tá fazendo isso, tá colocando. Agora aqui tá 100% tapado o buraco. Aqui, ó, tá tapado. Eu tento forçar, ó. Aí ele faz um furo. Tá bem em cima da flor. Deixa eu ver se assim vai. Se não for, vou ter que furar com o... Assim foi também. Aí, ó. Aí eu passo assim, ui, girando. Aí já abriu o buraco de novo. Prontinho. Agora eu vou lixar toda a capa pra gente vir aplicar o dome. Não precisa ter medo ou dó de arranhar, gente, a peça. Pode ficar tranquilo, porque você precisa, para ter um resultado melhor, lixar essa peça, para ela poder ficar bem fosca mesmo, porque na hora que a gente aplicar o dome, que é a última camada de resina, ele vai
aderir muito melhor à peça e vai deixar a peça mais aboladinha do que se você não lixar. E sempre me perguntam qual lixa eu uso. Gente, eu uso essa aqui, ó. É uma lixa de unha. Não tem dificuldade, não tem segredo. É uma lixa de unha que também tá lá na lista de fornecedores. Eu gosto muito dela porque é muito prática para você usar. É fácil de pegar e é grossa, então dá super para estar lixando. Para fazer esse processo de dome, você não precisa estar utilizando diversos números de lixa, porque depois você vai vir com a resina. E qualquer arranhão que tiver numa peça, quando você põe a resina, ela volta o brilho na mesma hora, independente do grão do arranhão. Então é importante vocês saberem disso, porque muita gente me pergunta, achando que eu uso uma série de lixas para poder lixar. Não tem nada disso, gente. É só você vir aqui com a lixa de unha e lixar. Olha como é fácil a pegada, tá vendo? Aí ela sai esse pozinho branco. É importante, na hora do lixamento, vocês também estarem utilizando a máscara, tá? Porque esse pó que sai, não é legal você estar inalando ele, né? Prontinho, gente. Olha como tá agora bem fosco. Estão vendo? Mas também tá bem nivelado, olha. Ela fica essas marcações aonde a gente lixou, tá? Aonde estava para fora, que estava bem para cima, as florzinhas, elas ficaram assim porque eu utilizei a forma, né, de secagem na sílica e não na prensa. Se eu tivesse prensado a flor, ela já estaria bem fininha e não teria essa necessidade de estar lixando bastante para poder nivelar, porque já estaria nivelado. Agora que a gente já lixou, já tá bem lisinha, né, num sentido de nivelado, a gente vai agora colocar o nome da cliente, passar o látex na peça e depois fazer o dome. Olhando a capa do fundo, eu reparei que tem uma bolinha aqui, uma micro bolha, que foi formada por conta da flor, quando a gente colocou no fundo, normal, tá? Isso é super comum de acontecer. A gente precisa só tapar essa bolha para não ficar parecendo que tá quebrado, né? Que a cliente não entende e às vezes acha que pode estar quebrado. Com a resina UV, mas poderia ser com uma resina normal também, vou explicar melhor para você. Para limpar essa sujeira, eu venho com um papel aqui, ó, empurrando. Depois jogo no balde do lixo, eu só empurro para cá. A resina UV, gente, é a resina que precisa ser secada através da cabine UV. É a única resina assim, porque ela não tem componente A nem componente B, ela é própria. Nenhuma resina epóxi, ela é curada com a cabine UV, não tem nada a ver, tá? Tem essa aula aqui no curso já que eu tô explicando, porque muita gente acaba confundindo, que é normal, porque as duas têm falando sobre proteção UV. Se você tem dúvida, assiste essa aula aqui no curso que eu tô explicando sobre os tipos de resina e a resina UV. Eu gosto de furar um pouco mais o buraco, então eu vou abrir um pouco mais ele. Vou botar aqui no palito, que eu tenho mais controle, e do palito encaixar. Pronto, só uma gotinha já foi o suficiente. Tapei o buraco, vou passar o maçarico para tirar as bolhas que foram formadas. Se você acabou melando a peça, né, que foi o que aconteceu agora, venho com o álcool isopropílico que eu mostrei para vocês. Uma borrifada dele pode ser na peça, mas não precisa ser necessariamente em cima da resina, mas também não teria problema se borrifasse em cima da resina, tá? Mas aí eu borrifo aqui no palito e aí eu dou uma limpada onde eu não quero que tenha resina. Agora eu só vou colocar a cabine e vou ligar algumas vezes para ela poder ficar seca. Aí eu ligo a minha cabine e ponho aqui. Ela é automática, então de 30 em 30 segundos ela vai desligando e aí eu vou ligando novamente, porque tem que ser mais ou menos uns 5 minutos, assim. Eu já recortei o nome da cliente na minha máquina da Cricut. Caso não, você consegue estar fazendo de outra forma, como eu mostro na aula de chaveiro, que é com o adesivo transparente. Pronto, pessoal, já secou. Então agora eu vou colocar o nome na peça. Eu passei a fita crepe para poder estar transferindo. Aí eu dou uma limpada aqui com o dedo mesmo, posiciono. Aqui. O vinil, ele é assim, tá? Esse aqui é um vinil, então quando a gente deixa assim, parece que tá escuro, mas quando você coloca contra a luz, você vê que é dourado. Então agora a gente vai vir aqui pra capa do fundo e vai passar esse produto aqui, que se chama látex. Que serve para proteger a peça, para que a resina não grude nele.
Porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o dome, que é a última camada de resina na peça. Então, a gente vai jogar a resina por aqui. E ela sempre, na maioria dos casos, ela acaba escorrendo para o fundo da peça. Principalmente por conta desses furinhos aqui. Ela entra, escorre por esses furinhos e acaba grudando aqui. E fica um acabamento ruim, então a gente acaba perdendo a peça. Para isso não acontecer, a gente precisa proteger o fundo, porque quando a gente protege o fundo, quando gruda a resina, a gente tira essa proteção e vai sair junto. Não tem segredo, é só jogar o látex. Aí eu venho com o meu dedo mesmo, mas você pode vir com o cotonete também explicando, espalhando, tá? Aonde você vai espalhando, ele vai se abrindo, mas aí você vai passando novamente que ele vai fixar. Evita passar por cima do buraco, como eu fiz aqui agora, tá? Foi sem querer. Não tem problema, depois a gente ajusta também. Quanto mais grosso for essa camada de látex que você passar, melhor será, porque vai ficar uma camada mais grossa, ela vai sair, caso grude resina, com mais facilidade. Uma camada muito fina pode acabar partindo. Aí chega uma hora que ela começa a ficar grudando no dedo, eu só espalho aqui para poder limpar. Feito isso, agora eu tenho que aguardar secar, tá? Você pode acelerar esse processo, porque demora mais ou menos aqui uns 40 minutos para estar secando por aí. Está acelerando esse processo com o soprador térmico. Aqui, o meu é esse aqui da Gama, tá? Aí você liga e vai passando. Como eu tô com um saco plástico, olha só o que acontece. O saco plástico vai começar a abrir, porque ele não aguenta esse calor todo do soprador, tá? Então eu vou ter que trocar de saco depois, mas eu vou continuar para mostrar vocês. Conforme ele vai curando, ele vai começando a ficar transparente. Nem sempre vai ficar todo transparente, mas você vai tocar e você vai ver que já secou. Por 2 minutos aqui segurando o soprador e já tá, ó, 100% sequinho a peça. Ela vai ficar bem molenga, bem maleável, é normal, não tem problema. Olha a situação que ficou o saco. Mas eu vou trocar agora. Mas aqui, ó, ela vai ficar bem maleável a capa, porque como a gente aqueceu, a resina quando aquece, ela fica bem molenga mesmo, é normal. Então, é só você deixar ela paradinha que ela seca. Vou trocar o saco. A peça só tem 3 dias que eu fiz, então é normal ela tá nesse estado aqui, ó, bem maleável, porque é uma peça fina, e peças finas demoram mais para ser curadas, tá bom? Então não se assuste se isso acontecer com você, é mais ou menos uns 5, 7 dias para ela estar na sua firmeza total. Eu gosto de pressionar porque o látex, ele gruda no saco plástico, e aí deixa a peça ficar bem nivelada, bem lisinha, assim, bem reta, plana, né? Então, eu dou essa pressionada. E aqui, ainda no molde esse, pois eu vou preencher só até a metade. Eu já fiz a minha resina, eu fiz em uma quantidade maior, porque eu vou estar fazendo outras peças além dessa. Mas para o dome, a gente gasta entre 15 a 20 gramas de resina, tá bom? Então, eu venho e deixo bem próximo e vou colocando a resina. E vou espalhando por toda a peça. Se escorrer, gente, não tem problema, porque já tá com a proteção do látex atrás, tá? Esse é um momento que a gente precisa de concentração e de calma, então não precisa fazer com pressa, vai com calma. Para fazer o dome, eu utilizo a mesma resina que eu utilizo para poder criar as peças, tá? Mas vocês também conseguiriam estar fazendo com uma resina de alta viscosidade. Então, eu indico, caso você está iniciando agora com uma resina, não tem muito jeito, né, com ela ainda, tá fazendo com uma de alta viscosidade, porque ela não é tão líquida como essa daqui. Percebem como o brilho volta instantâneo? Vou mostrar para vocês pela outra câmera, para vocês conseguirem ver. Aqui precisa de um pouco mais de resina, então eu venho e coloco um pouco mais aqui. Aí eu venho e passo o maçarico para tirar qualquer bolha. Independente de eu estar vendo bolha ou não, eu sempre passo, porque às vezes eu não tô vendo e ela tá ali. Feito isso, gente, o dome, eu costumo vir com o meu celular e ligar a lanterna dele, para eu conseguir olhar bem de perto se não caiu alguma sujeirinha, alguma poeirinha na peça, porque é super normal disso acontecer. Pronto.
Conferi, tá tudo certo, agora eu vou tampar a peça, tá? Pra não cair nenhuma sujeira. Mas é sempre importante, gente, terminou de fazer o dome, passa uns 20 minutinhos e a gente olha novamente como tá a peça pra conferir que tá tudo ok com ela, porque o que tiver dado de errado, se caiu alguma sujeira que a gente não viu, ou se daqui a pouco a resina retraiu e você precisa tá corrigindo, ainda tem tempo de corrigir, porque a resina ainda vai estar no seu estado líquido, então a gente vai conseguir corrigir. Então eu sempre indico para vocês não fazer aqui sair, abandonar. Sempre volta, dá uma olhadinha, vê se tá tudo ok com elas, tá bom? O acabamento aboladinho é isso aqui que eu tô mencionando. Olha só como ele fica mais virado, estão vendo? Uma dica, pessoal, assim que vocês terminarem de fazer a resina no copo, lembra sempre de tirar o palito e colocar na mesa, tá bom? Ou em qualquer outro lugar, só não deixa preso no copo, porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Não vai sair. Olha só, o caderno como ficou bonito. E a gente vem e puxa aqui, ó. Prontinho. Saiu a proteção, a peça tá 100% lisa, 100% bonita. Aí eu passo o dedo assim pra tirar o que ficou de resíduo de látex, né? Depois que a gente tira, ele fica assim. E esse foi o pouquinho de resina só que tinha derramado e ele protegeu a peça. Depois você pode só jogar no fora normalmente mesmo. E aqui tá o molde. O molde, olha só como ficou, tá vendo? Metade de resina aqui. E para fazer acabamento, eu vou fazer a mesma coisa que eu já tinha mencionado anteriormente. Sempre que acontecer isso aqui, gente, o látex cair pelo furo, a gente limpar, porque senão vai, na hora de colocar o dome, pode estragar, tá? Então sempre passa o dedo, ó, pra limpar, deixar sem nada. Ou coloca pra dentro ou tira ele. Então aqui, ó, eu vou cortar porque eu não tô conseguindo puxar. Pronto. Olha só como ficou, gente. A resina escorreu aqui entre esses buraquinhos, né? Os furos e acabou grudando tudo, tá? Então, vou tirar aqui pra vocês verem. Ficou o fundo, grudou, né? Saiu um pedacinho do plástico. Então, eu vou puxar. Ó, aqui caiu muita resina, então fica um pouco mais resistente pra sair, tá vendo? Se tiver muito difícil, você pega o soprador térmico e aquece um pouquinho, que aí ele sai com bem mais facilidade.